Jesus espera de você produtividade. E não, isso não é uma fala de um teólogo coach ou de um pastor coach. O que nós estamos falando é a respeito do Evangelho. Se você tem conhecimento bíblico, o mínimo que seja, você sabe que em Lucas 19, Jesus conta uma parábola, a parábola dos talentos. E eu realmente acredito que você conhece essa história, mas no final dela, Jesus deixa claro que os homens com que tiveram talentos e esses multiplicaram, ou seja, deram lucro, desenvolveram, esses foram chamados de servos fiéis ou bons servos. E o servo que não fez com que houvesse uma produtividade ou um lucro a respeito dos talentos que recebeu, esses foram chamados de maus servos e esses eram infiéis. Jesus, portanto, deixa claro para nós que a nossa jornada com ele deve ser também tendo como objetivo a produtividade. É engraçado pensar isso porque nesses dias parece que viver, talvez a vida cristã, ela é uma vida de desapegar-se de produtividade. E não é. Parece que nós não estamos preocupados em sermos como o próprio Cristo diz, semeadores que saíram a semear. Nós não estamos, parece, preocupados em permitir com que venhamos a gerar frutos para o Senhor e para o reino. É simplesmente viver a vida, é simplesmente dizer que ama a Jesus e isso é suficiente. Mas não. Dizer que nós amamos a Jesus não é suficiente, é necessário produzir. Aí você me pergunta, ok, então você está dizendo que as doutrinas da graça, pastor, não existem? É claro que existe, a doutrina da graça é aquilo que nós acreditamos como verdade, nós cremos nisso. A salvação vem mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é óbvio. Mas é loucura dizer que ao lermos o Evangelho, nós não entendermos a realidade da produção, ou a realidade de produzir. R.C. Sproul vai dizer claramente isso, que é impossível ouvirmos Jesus ou lermos a respeito de Jesus e não encontrarmos nos evangelhos a verdade do que precisamos dar lucro ou produzir. A jornada com Jesus é uma jornada que precisa produzir algo, mas não é produzir dinheiro, não é produzir status, não é ganhar relevância nacional ou relevância internacional, não. Produzir para o reino de Deus é gerar frutos, e esses frutos para a glória dele. Ou seja, se você hoje olhar para os seus 10 anos atrás, 10 anos que se passaram, qual foi a produção que você teve? Será que você semeou para que pudesse colher? Quando falamos de semear e colher, muitas vezes achamos que é dinheiro. E não é sobre isso, não é sobre dinheiro físico, real, mas é sobre talvez um dinheiro espiritual, ou seja, realmente amarmos alguém, sofrermos por alguém e permitirmos sermos, quem sabe, caminhos de transformação, meios da graça para que outros possam ouvir o Evangelho. Em Marcos, nós temos a grande e poderosa expressão de Jesus, onde ele diz que aquela árvore que não produz fruto, ela é destruída, ela é morta. Nós, portanto, precisamos produzir frutos. A pergunta é, por que não estamos produzindo? A resposta para essa indagação pode ser ou pode vir de vários caminhos, talvez por a nossa falta de comprometimento, talvez porque fomos ensinados que viver uma vida cristã é simplesmente darmos o dízimo, oferta, servirmos, quem sabe, em algum departamento, mas não uma jornada de ser estratégico e observar se aquilo que estamos fazendo e plantando está crescendo, geminando e realmente transformando em vida. Nós precisamos produzir. Então pare de achar que viver para Jesus ou com Jesus é fazer o que você quer, como você quer, da forma que você quer. Não é assim. Ter uma relação íntima com o Espírito Santo é viver tendo como centralidade Cristo e, obviamente, a sua mensagem. A mensagem que encontramos como Evangelho ou as Boas Novas.
A nossa fala, a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos negócios precisam produzir frutos para o reino. E pare de achar, pelo amor de Deus, que se trata de dinheiro. Não, o dinheiro pode ser um meio, uma ferramenta, mas trata-se de vidas. Eu acredito numa heresia minha e brinco, porque isso não é uma heresia, mas eu acredito que o galardão que estamos um dia aguardando receber, na minha compreensão, é poder chegar nos céus, ver Jesus, mas também ver todos aqueles que estão lá, porque o próprio Espírito usou a nossa vida, as nossas escolhas e até a nossa boca para pregar o Evangelho. Eu chegar nos céus, ou no novo céu e na nova terra, e ver os meus amigos de jornada, isso para mim com certeza é o meu galardão. Então, repense sobre isso. Repense a sua produtividade. Pare de achar que você tem que fazer da forma que você quer e quando que você quer. Pare de achar que viver o evangelho não é pagar um custo e talvez não esperar que haja um lucro do seu serviço. Seja estratégico e gaste a sua vida para que as boas novas avancem no seu mundo. O que é o seu mundo? É a sua família, os seus negócios, os seus amigos. Aqueles que estão ao redor da sua vida. Se esses que estão no seu mundo estão recebendo o evangelho, você está produzindo frutos. Então produza, desenvolva, avance.